E a safra de laranja 2022-2023 da área citrícola de São Paulo e Minas Gerais foi estimada em 314,21 milhões de caixas de 40,8 quilos, uma leve queda na comparação com a previsão de fevereiro, mas 19,5% de alta na comparação com a temporada passada. Os dados foram divulgados neste mês pelo Fundecitrus. E sobre este assunto eu vou conversar agora com o coordenador de pesquisas do Fundecitrus, o Vinícius Trombini. Boa tarde, Vinícius. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, muito obrigado aí pelo espaço, boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. A gente sabe, né, que no início da safra teve um pouco ali de escassez de chuva, prejudicou inicialmente o crescimento dos frutos, das variedades aí precoces, e depois os temporais contribuíram para a queda prematura dos frutos. Tivemos uma ligeira queda, mas quando fecha aqui a conta foi muito bom, né, Vinícius? A gente saiu de duas safras que o clima castigou muito, né? Então, é o que você disse, né? Seca, intensa, geada. E aí, agora a gente vem para uma safra que é 50 milhões de caixas a mais do que a safra anterior. É uma safra média, né? Não é uma safra grande que tem oferta de laranja a mais do que a demanda, né? Então, isso tudo tem uma conjuntura boa nessa safra, né? Porque na anterior, né, 2021, 2022, como você mencionou, ela tinha sido severamente impactada com uma combinação de geada. E isso resultou numa redução drástica no volume colhido, não? Então, portanto, agora mesmo com essas pequenas intempéries que a gente enfrentou, conseguimos produzir a mais. Então, o começo dessa safra ainda vem dessa seca, né? Então, a gente começou a safra com um volume de chuva abaixo da média histórica, e aí essas primeiras laranjas que foram colhidas no ano passado, elas vieram menores do que havia sido previsto, mas as que entraram no meio estação, né, na metade da safra em diante, e as tardias, inclusive, elas já foram colhidas com um tamanho de fruta melhor do que a gente havia previsto, né? Então, com isso, nós tivemos na média, 1 grama por fruto a mais. É uma compensação entre o início e o final da safra. E em relação à oferta e demanda, essa quantidade favorece, mesmo não sendo muito acima da média? Você falou até para mim, antes daqui a gente entrar na nossa entrevista, no intervalo, que talvez isso também equilibre a oferta e demanda, né? Não ser também muito acima. Como é que você explica isso para a gente, para o nosso telespectador? A gente então consegue recompor um pouco os estoques, né, de passagem, né, que também estavam muito baixos, né, por conta dessas duas safras muito pequenas, são dados da Citrus BR, né, então isso já melhora a questão de estoque, mas ainda a produção não é suficiente, né, para ter os estoques estratégicos de passagem, então é uma produção média, né, como a gente tinha dito. Mas, por outro lado, a gente teve uma redução drástica na produção da Flórida, né? E aí o Brasil acaba ocupando uma posição importante no suco que é produzido mundialmente. Porque lá na Flórida, né, eles devem colher, né, a menor safra de laranja em 86 anos, né? E isso, com certeza, acentuada não só, né, pelas intempéries que a gente teve na Flórida, mas também pelo greening, né, que teve lá. E isso é um mercado que a gente ganha para exportação também, né? Sim, então, na Flórida eles devem produzir agora cerca de 16 milhões de caixas, né? São dados do governo americano. E o que assusta nessa produção atual, né, é essa taxa de queda elevadíssima, né? Aqui no Brasil a nossa taxa de queda foi muito alta, chegando a mais de 21% dos frutos que originaram nas árvores, não chegaram até a colheita, né? Mas na Flórida, como a gente estava dizendo, essa taxa de queda atingiu 73%. Então, enquanto aqui no Brasil 21%, lá na Flórida 73%. Outro dado da Flórida que prejudica, né, e indica essa produção menor é o tamanho dos frutos. Então, enquanto aqui no Brasil a gente termina a safra com em torno de 160 gramas, né, por fruto, na Flórida, esse número chega a 131 gramas por fruto. Então, são frutos menores, né, e com uma taxa de queda muito mais alta do que aqui no Brasil. É ocasionado pelo greening, como você estava dizendo, e também nessa situação, nessa safra, especialmente por uma questão
climática, que foi o furacão. Então, lá a gente atinge taxa de queda maior por conta do furacão. Mas o green tem prejudicado muito a produção deles, né? Então, sai de uma taxa média de 45% e agora chega numa taxa de 73%. Ou seja, dois problemas muito sérios, né, afetando o principal produtor ali. Agora, em relação à próxima safra, Vinícius, qual que é a expectativa do Fundecitrus? Olha, nós estamos a todo vapor aí no campo fazendo a coleta de dados. Nós estamos coletando cerca de 1.600 laranjeiras. A gente faz essa colheita antecipada, né, para entender a quantidade de frutos que tem em cada uma dessas laranjeiras, né, na média. Já contamos os pomares também. Esse ano, né, temos agora uma nova visão dos pomares, né, uma visão atualizada do número de árvores que vão produzir nessa safra. E nesse momento a gente está fazendo essa colheita para entender quantos frutos vão produzir por árvore. E esses dados todos a gente vai disponibilizar aqui no Fundecitrus no dia 10 de maio, com transmissão ao vivo pela internet no canal do YouTube do Fundecitrus. Então, quem quiser acompanhar pode vir aqui presencialmente ou também assistir pelo canal do YouTube. Então, não tem desculpa para não ficar por dentro da safra 23-24. Isso, e a minha editora-chefe Beatriz Gunter já tinha adiantado dessa transmissão e com certeza nós vamos voltar a falar então, tá, Vinícius? Sobre essas projeções. Então, muito obrigado. Se puder estar aqui presencialmente, vai ser um prazer recebê-lo. Muito obrigada aqui pela sua participação, pela sua disponibilidade. Uma boa sorte e uma boa futura safra também para todos nós. A todos nós. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.